Sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao podcast Atualiza Universo. Eu sou a Alessandra Assis, psicóloga, palestrante e idealizadora desse podcast que conversa com você hoje, exatamente há um ano, celebrando aqui com uma presença muito boa e um convidado extremamente especial que vai trazer informações genuínas, que é o nosso propósito, o principal propósito desse podcast é trazer convidados renomados, convidados que tragam a verdade, que façam a diferença para você. E hoje o nosso convidado é o Dr. Luiz Eduardo Xavier, sim, direto de BH, direto daquele Instagram gostoso, sabe? Que conversa com você, que você entende tudo o que ele fala. Pois é, esse doutor, psiquiatra, professor, escritor. Aliás, você trouxe seus livros? Estou com eles aqui. Nossa, nós vamos pegar esses livros aqui no meio do podcast, porque ele é importantíssimo. O doutor Luiz, o que ele fez, gente? Toda vez que eu atendo um paciente ou a família de um paciente que tem algum diagnóstico, eu oriento a ficar PhD no assunto. E o doutor Luiz fez um livro para cada assunto, para entregar para o seu paciente e o paciente ler sobre aquele diagnóstico, até para tirar o estigma do diagnóstico, porque você não é o seu diagnóstico. Isso é muito importante você entender. E o que o Luiz faz, doutor Luiz faz? Ele conversa com você nas redes sociais, trazendo de uma forma mais coloquial ali, para você entender o que é a saúde mental e a importância de você cuidar dela e dos inúmeros transtornos que, infelizmente, acometem a maioria da nossa população. Seja muito bem-vindo, doutor Luiz Eduardo Xavier, direto de BH. Acabou de chegar, gente. 29 aninhos, inacreditável. Acabou de fazer, gente, ontem. Eu sou fofoqueira, eu conto tudo. Olha só, ele acabou de fazer 29 anos. Já é médico, formado aí, psiquiatra, já há bastante tempo, com um monte de seguidores na rede social. Que boom foi esse? Que conquista foi essa? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Atualiza Universo. É um prazer enorme estar aqui com você. Essa questão do Instagram é um fenômeno muito interessante que a gente tem visto recentemente, que está muito voltada para duas questões principais. A primeira é o acesso à informação. Até pouco tempo atrás, as pessoas se contentavam com o que o médico ou o psicólogo falavam sem ter um pensamento questionador, de buscar entender de fato sobre o seu sofrimento psíquico. E, felizmente, hoje as pessoas elas buscam entender muito mais. Então, se popularizou o acesso à informação e profissionais que falam diretamente com o público numa linguagem acessível, sem sombra de dúvidas, facilitam essa conexão. Então, isso eu acredito que é um dos grandes fenômenos quando a gente fala sobre saúde mental. Mas tem um segundo ponto que eu gosto muito de frisar também, que é a questão da diminuição do estigma. A psiquiatria ela era muito vista, até pouco tempo atrás, como uma área médica voltada para a loucura. Isso, só loucos vão ao psiquiatra. Exatamente. E aí a gente acabou se esquecendo de fenômenos muito mais comuns do nosso dia a dia, que também são tratados pelo psiquiatra. Problemas de sono, ansiedade, depressão, o TDAH que tem sido muito falado atualmente. E diagnosticado muitas vezes erroneamente, Exatamente. ou até mesmo pela própria rede social, né? Tem muito autodiagnóstico para o TikTok, por exemplo, né? Exatamente. Tem o TDAH e a gente precisa ensinar a população sobre isso, que não é assim que funciona, né? Exatamente. E isso é um ponto, Alessandra, que eu falo muito em relação à faca de dois gumes, que é o acesso à informação. Até pouco tempo atrás, por mais que exista essa grande vantagem das pessoas terem mais acesso a conhecimento, até pouco tempo atrás a gente valorizava muito quem estava por trás daquela informação. Por exemplo, ao procurar um médico, muitas vezes eu procurava um professor de faculdade, eu avaliava o currículo daquela pessoa, eu buscava entender se ela tem uma experiência e uma autoridade para falar sobre aquilo. E por mais que a internet tenha vários pontos muito positivos no acesso à saúde mental, ela também permitiu pessoas que não são qualificadas ou preparadas a terem um espaço de voz muitas vezes igual ou até às vezes maior do que um profissional da saúde. Surreal isso, como isso Exatamente. acontece. Então começa uma banalização. Por exemplo, você citou a própria questão do TDAH.
Quantas vezes eu me deparo quando eu estou ali no Instagram, no TikTok ou no YouTube com verdadeiras desinformações, coisas que não têm evidência científica Deseducação, nenhuma. né, ali, né? Exatamente. E a deseducação, ela é tão nociva quanto a ignorância, porque se eu ensino para alguém uma informação que não é verídica, eu estou aumentando a chance dessa pessoa fazer a mesma coisa e espalhar essa informação errada, que é mais ou menos um movimento que a gente vê, por exemplo, na questão da fake news. Então, eu acho que a gente pode até começar colocando aqui hoje que se você busca acompanhar uma pessoa como referência, procure saber qual que é a capacitação daquela pessoa. Exatamente. Porque é por trás de todo o contexto que ela está te falando, eu preciso entender se ela tem formação, se ela tem realmente todo um respaldo para que eu possa colocar ali a minha confiança e a minha abertura a ouvir de uma pessoa que de fato está me trazendo informação científica e de qualidade. Exatamente, perfeito. Essa informação é muito importante, né, para os nossos ouvintes ficarem atentos a isso, né? Quem é a pessoa que está falando, por que está falando, o que eu estou consumindo no meu dia a dia. As pessoas estão consumindo um monte de coisa, que é o tal do FOMO, né? Naquela coisa do tipo medo de perder, né, de não pertencer. Então, elas estão cada vez mais voltadas para as redes sociais, cada vez mais viciadas em informações. E quando vem as informações nutricionais, então, pode isso, não pode aquilo, de repente pode, durante uma semana você consome tudo aquilo, passa umas 2 semanas você vê um outro profissional falando que aquilo mais não pode, e você fica totalmente perdido, porque são informações, às vezes, bem diferentes de um profissional para o outro. Então, verificar realmente quem que você está seguindo nas redes é fundamental. Mas, doutor Luiz, eu queria muito aproveitar a sua presença aqui para falar de algo que acomete muitas pessoas, que é a ansiedade, né? Então, hoje em dia, acho que com essa questão da globalização, da busca contínua, do perfeccionismo que muitas pessoas têm, da autocobrança, as pessoas se cobram demais. Eu tenho uma demanda muito grande no consultório de paciente com transtornos ansiosos. Muitas mulheres, principalmente, com TAG, com transtorno de ansiedade generalizada. Várias comorbidades juntos. Então, eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes o que é a ansiedade e o que tem de novo hoje em termos de tratamento para ansiedade e depressão. Perfeito. Eu acho que a gente pode começar essa pergunta trazendo uma diferenciação que muita gente não entende, que é aquela ideia de vincular a ansiedade automaticamente a um transtorno. A gente pode definir a ansiedade como preocupação, e é um quadro universal, independente de você ter um problema emocional ou não. Todos nós vivemos a ansiedade. E a ansiedade, ela faz parte do nosso processo adaptativo e evolutivo, porque é graças à minha preocupação, especialmente em relação ao futuro, que eu me organizo ou me planejo. Então, a gente pode pensar, por exemplo, uma situação que eu passei para chegar aqui hoje. Eu me programei para sair do aeroporto com mais de 1h30 de antecedência e percebi durante o trânsito que talvez eu chegaria em cima da hora. E isso me gerou um gatilho de preocupação. Será que eu vou conseguir chegar a tempo? Uma ansiedade natural. Exatamente. Por que eu chamo essa ansiedade de natural? Primeiro, porque eu tenho um gatilho específico, eu estou ansioso porque eu posso me atrasar. Segundo, porque é uma ansiedade proporcional. Eu não tive ataque cardíaco, eu não tive uma diarreia, eu não desmaiei. Eu tive um desconforto proporcional. E nem uma sudorese, exatamente. Nada do tipo. Eu não tive nada você exagerado. Você me comunicou, tipo, Ale, vou chegar provavelmente aí 3 minutinhos antes de iniciar o episódio. E tudo bem, eu também estava ansiosa, que eu não via que você estava chegando. Quando você me mandou, vou chegar a tal horário, ok, tranquilo. Exatamente. Estamos com uma ansiedade normal. Imagina, por exemplo, Alessandra, que eu não me preocupasse com isso e não pensasse em te mandar mensagem ou não me preocupasse se eu chegasse atrasado. Isso seria disfuncional, porque tem alguém me esperando aqui, nesse caso você. Então é um exemplo onde a ansiedade ela é altamente funcional. Ela me permitiu sentir um desconforto que me fizesse programar e te avisar que talvez eu precisaria exceder alguns minutos. Agora, o que a gente fala aqui como transtorno de ansiedade, que é exatamente o que o psicólogo, o psiquiatra vão tratar e é o que as pessoas precisam tomar um pouco mais de consciência para buscar ajuda. Sim, quando elas conseguem perceber que elas não têm uma ansiedade normal e sim que a ansiedade dela está patológica, por exemplo, que talvez precise de uma intervenção, muitas vezes multidisciplinar, do psiquiatra, do psicólogo. Exatamente. Atividade física, a gente fala sobre isso depois, estilo de vida. Exatamente. Existem algumas pistas que vão sugerir que eu não tenho apenas uma ansiedade normal, mas que eu tenho um transtorno.
Então, a primeira característica que eu coloco é a intensidade da minha emoção. Essa ansiedade, ela está exagerada ou desproporcional, ainda que eu tenha um motivo para me sentir ansioso? Então, vamos pensar esse mesmo exemplo que eu trouxe da minha vinda até o aeroporto. Vamos supor que a minha preocupação foi tamanha que eu comecei a ter uma sensação de suor, coração acelerado, falta de ar, aperto no peito, formigamento. Comecei a ter ali uma sensação de sufocamento, fui Vários invadido... sintomas físicos, né? E também mentais. Eu posso muitas vezes ter pensamentos como: a Alessandra vai me odiar para o resto da vida se eu me atrasar. Ou sou um péssimo profissional porque eu não consegui chegar a tempo. Ou seja, o meu nível de sintomas físicos e de preocupações está desproporcional ao estímulo, não é para tanto. Então, isso é um dos critérios que vai chamar a nossa atenção de que talvez eu tenha um transtorno. Um segundo critério que é muito importante a gente avaliar é se existe um contexto para estar ansioso. Sabe aquela sensação que a gente tem pontualmente de parece que tem algo de ruim para acontecer, mas eu não consigo ver exatamente o quê? Isso seria normal em situações pontuais, mas uma pessoa com transtorno de ansiedade, ela tem essa angústia ou essa apreensão quase que constante ou em boa parte do tempo, mesmo quando ela não visualiza um perigo iminente. É quase como uma autossabotagem. Inclusive, muitas pessoas com transtorno de ansiedade se angustiam quando a vida está caminhando bem, porque elas têm uma impressão de que se está tudo caminhando bem, provavelmente tem algo de ruim para acontecer que ela não tem controle. Eu chamo isso de hipervigilância. Exatamente. E o que seria essa hipervigilância? Uma atenção exagerada a sinais que não são perigosos, Mas que ela acaba vendo o perigo de uma forma negativa, né? Exatamente. Para essa pessoa, aquilo é um potencial perigo. Então, vamos dar um exemplo aqui de hipervigilância. Talvez, enquanto eu esteja conversando com você, você sorria durante a minha fala. E esse sorriso pode ter vários significados. Talvez você está gostando do que eu falei, talvez você lembrou de um fato engraçado, não importa exatamente por que você riu. Mas uma pessoa ansiosa, ela tende a catastrofizar, ou seja, esperar o pior. Se a Alessandra riu é porque eu falei algo de ruim, logo eu sou um profissional ruim, logo ela não está gostando do que eu estou dizendo. Percebe como que o ansioso ele sempre vai levar a tendência a uma interpretação mais catastrófica ou negativa da realidade? Então, isso também é um sinal de alarme para um transtorno de ansiedade. E, por último, que também a gente não pode ignorar, que é a dificuldade de viver o presente por se preocupar demais com o futuro. Então, pessoas que têm transtornos ansiosos frequentemente vão relatar queixas como: eu estou num momento de descanso, mas eu não desligo dos meus problemas. Uma inquietude na mente, né? Exatamente. Uma sensação de não estar conectado verdadeiramente a nada. Então, são pessoas, por exemplo, que durante uma conversa, durante uma festa, elas não conseguem estar vivendo aquilo de fato. A mente delas está ali conectada com um problema, uma preocupação, e que muitas vezes é uma preocupação que não é real, embora possível. Isso é uma diferenciação que eu gosto muito de falar sobre a ansiedade. A maioria das preocupações do ansioso são preocupações possíveis de acontecerem, mas são pouco prováveis. Ou seja, o ansioso ele sofre duplamente porque ele tem uma tendência de pensar em algo que pode até acontecer, mas é pouco provável, e por isso ele sofre com antecipação e muitas vezes sofre desnecessariamente. Tem um estudo interessante que mostra que 91% das nossas preocupações não se concretizam. Graças a Deus. Exatamente. Mas aí você já sofreu com a preocupação. Sim. Isso é um contratempo que a gente precisa lidar quando a gente fala sobre o tratamento. E você trabalha na psiquiatria com a linha cognitivo-comportamental. Como que é o seu tratamento normalmente para um paciente ansioso? Sabe uma dúvida que os pacientes sempre trazem, que é interessante também? É sobre a medicação, que eu também gostaria de abordar. Eles não entendem por que, tipo, eu estou com ansiedade e o psiquiatra me deu um antidepressivo. Sim. Interessante explicar isso para as pessoas. É muito interessante porque é uma dúvida que chega o tempo inteiro no consultório. Então, a primeira forma da gente interpretar isso é entender qual que é o papel do psicólogo versus papel do psiquiatra num tratamento da ansiedade. Aqui a gente precisa separar que, teoricamente, se a gente fizer uma divisão mais rasa, o psicólogo é o profissional que ele vai trabalhar
os pensamentos e as emoções disfuncionais que me levam ao adoecimento psíquico ou mantêm o meu adoecimento psíquico. E traz técnicas para mudar a forma de pensar, por exemplo, hipervigilante. Exatamente. Ou quando você fala do momento presente, a gente ensina técnicas de mindfulness, que é super importante. Ou o pensamento que está sempre negativo, a gente ensina, por exemplo, a técnica do método The Work esqueci, Byron Katie. Da Byron Katie, que ela fala, é verdade isso? Vem o pensamento. Aí você tem 4 perguntas. Você conhece esse método? Não. Chama Método The Work, você que adora ler, porque Sim. o Dr. Luiz, gente, estudante assim, sábio totalmente, tá sempre lendo tudo que você possa imaginar. Mas o Método The Work, ele ensina assim 4 perguntas que toda vez que você tiver um pensamento muito ansioso, que fica ruminando, ali você faz a pergunta, é verdade isso? Para si mesmo, você para pensar. Eu tenho absoluta certeza que isso é verdade? Como eu me sinto quando eu acredito nisso? E como eu me sinto quando eu não acredito nisso? Isso ajuda muito os pacientes ansiosos. Eles têm que ficar com essa pergunta, sabem? É uma espécie de questionamento socrático. Questionamento. Você não precisa ter resposta para tudo, mas aí aquilo vai aliviando e vai trazendo ele para aquele momento presente, para a realidade. Ele fala, poxa, não é verdade. Numa forma bem coloquial assim, eu estou viajando. Poxa, peraí, estou viajando, sabe? Exatamente. Nesse exemplo mesmo que eu estou voltando nele, porque isso vai ilustrando para a gente esses pontos diferentes, seria o mesmo do que o terapeuta falar comigo assim depois no nosso podcast aqui hoje. Luiz, teria algum motivo da Alessandra ter rido para além de você ser um péssimo profissional? E a partir do momento que eu começo a questionar, talvez ela riu porque ela gostou do que eu falei. Foi um riso de aprovação? Talvez ela riu porque ela lembrou de um ponto positivo da vida dela ou algo engraçado. Então, calma aí. Esse pensamento disfuncional que eu tenho de que se alguém riu de mim é porque automaticamente eu sou uma pessoa ruim ou inadequada, ele é um pensamento frágil quando eu coloco ele sobre a luz da ótica ou da razão. Então, a terapia ela vai trabalhar 2 processos paralelos igualmente importantes. Quais são as minhas crenças disfuncionais, como reconhecer e tratar e regular as minhas emoções e quais são as medidas comportamentais que eu posso fazer para ter uma maior estabilidade emocional. E aí, falando um pouco agora sobre essa diferença do psiquiatra. O que o psiquiatra faz, então, numa avaliação da ansiedade? Aqui a gente primeiro precisa separar alguns estigmas que existem com a psiquiatria. É muito comum que exista uma separação reducionista naquela lógica. Eu procuro o psiquiatra porque eu tenho que tomar remédio, eu procuro o terapeuta porque eu tenho que conversar. E, na verdade, o buraco é muito mais embaixo. Primeiro, porque a avaliação psiquiátrica não significa que necessariamente você tenha que usar uma medicação. Por exemplo, no caso dos transtornos de ansiedade leves a moderados, a terapia tem igual evidência do tratamento medicamentoso. Embora o tratamento combinado, medicação e terapia, tenha resultados superiores a um ou outro tratamento isolado. Mas então qual que vai ser o cerne aqui de uma avaliação psiquiátrica? Quem que deveria procurar? Então, eu diria que uma pessoa que já faz acompanhamento psicológico, mas ela sente que o tratamento dela estagnou, ou seja, ela melhorou, mas chega a um determinado ponto que ela não avança mais. Ou aquela pessoa que ela já faz ou já fez um tratamento prévio medicamentoso e esse tratamento trouxe bons resultados. Ou quando eu estou falando de um quadro grave. Quadros graves geralmente respondem bem a essa terapia combinada. O medicamento prescrito pelo psiquiatra e o acompanhamento psicológico. E respondendo esse questionamento do medicamento, que é muito comum essa dúvida, eu quero aproveitar até para amarrar outras dúvidas que são muito comuns quando a gente pensa em remédios para ansiedade. Então, a primeira delas, Alessandra, remédios para ansiedade, apesar do nome, são tratados com antidepressivos. Agora, qual que é a lógica por trás disso? E isso vai aliviar muita gente que está assistindo a gente aqui. A classe medicamentosa ela é batizada pela primeira indicação que aquele remédio deu. Por exemplo, muita gente não sabe, mas minoxidil, que é um remédio usado para evitar a queda capilar, ele é antihipertensivo. Ou seja, apesar dele ser usado por uma coisa, originalmente ele foi criado para outra. E o mesmo acontece com antidepressivos. Apesar do nome da classe ser esse, porque originalmente os antidepressivos foram usados para depressão,
eles se comprovaram igualmente eficazes para tratar transtornos de ansiedade. Então, esse nome ele gera uma confusão porque ele gera o estigma das pessoas acharem que se eu tomo antidepressivo, necessariamente eu estou deprimido. E a resposta é não. Eu tomo antidepressivo para tratar ansiedade, pânico, dependendo da condição do paciente, para tratar insônia, diminuir sintomas do estresse pós-traumático. Até antialérgico, às vezes o psiquiatra dá. Exatamente. Então, isso é o primeiro estigma que a gente precisa quebrar. O segundo ponto que é muito comum as pessoas perguntarem é: esse remédio vicia? Eu vou ficar dependente Sim, dele? essa é uma preocupação constante. Com TDAH, então, os pais, né, têm tanto medo da medicação. E, às vezes, a medicação Exatamente. pode trazer um alívio tão grande para aquele paciente que é TDAH. Exatamente. E aí tem uma orientação prática que a gente faz para os pacientes saberem se um remédio tem potencial risco de dependência, que é olhar para a tarja dos remédios. Os únicos remédios que têm potencial ou de abuso ou de dependência, que seria esse viciar em remédio, são os medicamentos tarja preta. É por isso, por exemplo, que o Zolpidem agora passou a ser tarja preta, porque os estudos mostraram com acompanhamento de que ele não era um remédio E gera uma isento desse dependência, risco. né? Normalmente, quem faz uso de Zolpidem tem dependência. Exatamente. Tipo, vai viajar e esqueceu a medicação em casa. Meu Deus do céu. Exatamente. E como que a gente avalia o risco de dependência? Muita gente me pergunta isso também. Como que eu sei se esse remédio está me viciando ou não? A dependência ela acontece de duas formas. A primeira delas é a tolerância, que significa o seguinte: o remédio vai ficando fraco ao longo do tempo e aí eu tenho que tomar doses cada vez maiores. Então, uma pessoa, por exemplo, que criou dependência com Zolpidem, frequentemente é aquela pessoa que tomava 1 ou 2 comprimidos e termina o tratamento tomando 40, 50 comprimidos por dia. Mas um outro fenômeno que acontece na dependência... Meu Deus, mas é muito. Exatamente, mas eu já vi casos assim de 90, 100 comprimidos por dia. Pacientes que foram internados para desintoxicar, justamente porque não usaram com a recomendação de tempo correto, com a segurança correta. Automedicação, né? Que é um grande perigo também, né, doutor? Exatamente. Agora, um outro sinal que a gente tem que ficar alerta, Alessandra, é a abstinência. O que significa abstinência? Eu passo mal com sintomas físicos ou psicológicos na ausência daquele remédio. Por isso que é muito comum pessoas que tomam calmantes como Rivotril, o próprio Zolpidem e outros medicamentos tarja preta terem uma sensação muito desagradável quando elas esquecem de tomar ou não podem tomar. Mas um adendo aqui, que muita gente confunde. Antidepressivo, se eu parar de tomar de uma vez, principalmente determinados antidepressivos, como é o caso da venlafaxina, da duloxetina, da desvenlafaxina, causam um sintoma parecido com abstinência, mas que não é abstinência, que chama síndrome de retirada. Ou seja, as pessoas que tomam antidepressivo, seja para depressão ou ansiedade, elas precisam ter um horário fixo para tomar o medicamento e uma regularidade, porque se elas suspendem de uma vez ou esquecem o medicamento, elas podem ter sintomas físicos desagradáveis, que não são considerados. Rebote, não? É um efeito rebote pela suspensão abrupta do remédio, mas não é considerado uma abstinência porque esses medicamentos não têm potencial de dependência. E só um adendo para a questão que você trouxe, que é muito relevante, sobre o TDAH, que é uma regra que ela sai desse ponto que eu estou colocando aqui da tarja preta. Muita gente me pergunta o seguinte, Alessandra: eu vi lá que a bula do Venvance, do Ritalina, do Concerta é tarja preta. Logo, isso significa que se meu filho tomar ou se eu tomar, eu vou ficar dependente? A maior dúvida dos pais é essa. Exatamente. E a resposta é sim, a depender da relação com o remédio. Isso é um alerta que é muito importante da gente trazer aqui. Quem tem TDAH e usa corretamente na dose recomendada pelo médico, não tem risco de dependência. Esse risco é mínimo do mínimo do mínimo. Aonde que está o potencial de dependência com esses remédios? Aquelas pessoas que fazem uso recreativo. Então, por exemplo, o Venvance, quem usa para emagrecer ou para ficar com uma concentração muito maior profissionalmente. Tem profissionais, nossa, vários que fazem uso do Venvance. O Venvance, ele ficou há um tempo atrás, antes da pandemia, ele ficou uma medicação que as pessoas buscavam e, graças a Deus, muitos psiquiatras não davam, porque não era indicado, mas eles buscavam porque ele ajudava a emagrecer, como a bupropiona, né? E deixava a pessoa naquela agitação. Sabe aquele filme? Esqueci o nome daquele filme, gente. É um filme tão legal que o cara toma uma pílula que expande a mente dele, que você novinho, você não vai lembrar.
todo mundo novinho aqui comigo na Matrix? sala hoje, meu Deus. Não. Ai, depois eu ponho nos comentários, depois do episódio. Sim. Nossa, esse filme é sensacional. É com aquele cara que fez Nasce uma Estrela, o ator. Mas ele... eu não vou lembrar, mas não vou lembrar. Ele toma uma pílula que a gente fala que esse filme ele explica exatamente a questão do Venvance. E a mente dele funciona de um jeito, ele fica extremamente ativo, proativo, vocês sabem, acelerado. Putz, procura aí, Sá. A Sá vai procurar. Sem Limite, isso aí, Sem Limite. Esse filme, tem que assistir. Sim. Você tem que assistir esse filme. É Fica, depois você comenta dele. Sim. Porque, olha, o Dr. Luiz, ele comenta de filmes e a gente também vai falar da adolescência aqui hoje, que é a série que está na Netflix atualmente, que é importantíssimo para vocês, pais, assistirem. Mas vamos retomar, olha, meu TDAH aqui, ó. Viajei aqui até. Mas eu estava falando da questão do Venvance, você estava falando, retomando, desculpa. Você estava retomando a questão das medicações e do que as pessoas precisam desmistificar e que algumas pessoas tomam de uma forma recreativa. Aí eu lembrei desse filme, Sim. que realmente, quando saiu esse filme, todas as pessoas na época que assistiam falavam, cara, onde vende essa pílula que eu quero? Porque ela expande a mente de um jeito. E o Venvance, eu tive a oportunidade de tomar uma época da minha vida e realmente era excepcional. Eu estava numa fase de lançamento de curso, atendendo 15 horas por dia. E assim, era como se eu tivesse tomado 4 latinhas de energético. Então, assim, eu estava extremamente ativa, extremamente produtiva, mas... O TDAH eu me autodiagnostiquei como tendo agora na vida adulta, né? Sim. Mas eu não era uma indicação como o TDAH, era uma indicação minha que eu mesma fui lá e consegui, tomei para produzir mais. E muitas pessoas fazem isso, e é bem errado, porque que gera realmente uma dependência. Exatamente, Tem várias porque aí eu pessoas começo a ter uma dependentes disso. distorção, que é aquela ideia assim, se hoje eu vou trabalhar mais horas, eu vou tomar uma dose extra. Se eu quero ir para balada ficar acordado, eu vou tomar o meu remédio à noite. Sim. Então, esse padrão de comportamento não é um padrão adequado para medicamentos tarja preta. E isso é até um adendo, Alessandra, para o psiquiatra ter muito cuidado na avaliação, porque dizer que um remédio funciona para uma pessoa ou para uma condição não é o mesmo que dizer que para aquele sujeito em específico aquele é o melhor tratamento. Por exemplo, se eu estou diante de um indivíduo que ele tem um padrão de risco de dependência ou ele já abusou de medicamentos antes, mesmo que o Venvance seja a primeira linha para tratar TDAH, eu não vou usar uma medicação como essa, porque a história tende a se repetir do padrão de abuso. Então, o tratamento psiquiátrico ele é muito individualizado e é exatamente por isso que eu vou entrar numa outra questão que muita gente me pergunta, que é aquela ideia assim, qual que é o melhor antidepressivo? Qual que é o melhor remédio para ansiedade? Tem um exame que faz atualmente em Florianópolis, um laboratório, você já viu? Eu vi num curso... Avaliação uma farmacológica? avaliação da medicação. E aí vem um relatório, que já Sim. recebi de alguns pacientes, quais que são mais indicativos, qual que vão... Sim. Porque assim, o psiquiatra, gente, o bom de um bom psiquiatra, eu preciso dizer isso aqui, doutor Luiz, um bom psiquiatra como o doutor Luiz, ele vai te pedir exames. Ele vai... Médico, sabe? Médico. A essência é médico. Depois fez a residência, que é a psiquiatria. Ele vai te pedir exames clínicos. Ele vai fazer uma anamnese muito boa. Alguns usam alguns testes validados, alguns não são todos. Mas ele vai fazer uma consulta profunda, não só sobre você, como principalmente a sua árvore genealógica, porque tem muitas patologias que vêm dessa interferência, não é, doutor? Tô errada? Exatamente. Está certíssima. Primeiro, explicando essa curiosidade que você trouxe, que é o teste farmacogenético. Qual que é a utilidade desse teste? Todos nós temos um metabolismo que vai sofrer pequenas variações entre metabolizador lento e metabolizador rápido, que explicando rapidamente é basicamente o seguinte. Metabolizador rápido é aquela pessoa que ela queima a medicação muito rapidamente, ou seja, são pessoas que tendem a ser mais resistentes ao remédio. É aquela típica pessoa que fala que ela toma doses altas de vários medicamentos e não sente efeito. Exatamente, isso pensando no extremo. E o que é o metabolizador lento? É aquela pessoa que, por questões enzimáticas e biológicas, ela tem uma tendência a absorver mais lentamente aquele medicamento. Ou seja, são pessoas mais sensíveis a efeitos colaterais. Então, elas estão no espectro oposto. É aquela pessoa que talvez não chegou nem na dose mínima do remédio, mas já sente muito efeito colateral e muita dificuldade de adaptar. Então, qual que é a função do teste farmacogenético? Ele vai mapear para mim quais são os medicamentos que têm maior ou menor risco de efeitos colaterais de funcionamento. Então, ele não é um teste que a gente vai usar para qualquer pessoa,
mas ele é muito útil para indivíduos que estão nesses espectros, ou seja, aquele paciente que toma tudo e nada resolve, ou paciente que tudo que toma gera muito efeito colateral e eu quero refinar a minha escolha medicamentosa. Agora, dentro desse ponto, é muito importante colocar aqui também que por que a gente fala que a escolha medicamentosa, Alessandra, ela é individualizada? Porque a gente tem que preocupar não só do remédio funcionar, mas dos efeitos colaterais que ele pode causar, que para alguns pacientes é muito benéfico e para outros pode ser um desastre. Então, vou trazer um exemplo aqui de situações opostas. Eu estou atendendo o seu José, que tem 80 anos, está deprimido, ansioso, não está conseguindo se alimentar, está dormindo muito pouco, está muito grave a condição dele. Talvez, se eu usar um medicamento para ele chamado mirtazapina, depois de avaliar muito cuidadosamente, eu vou ter um benefício triplo, porque mirtazapina trata sintoma depressivo e ansioso, mas os principais efeitos colaterais dela são aumento do sono e aumento do apetite. Se essa pessoa que está deprimida e ansiosa não consegue comer e não consegue dormir, eu encontrei o medicamento perfeito para ela. E se é idoso, né? O idoso tem mais dificuldade ainda para alimentação. Exatamente. E sono também, né? Tem aquela coisa de acordar 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Exatamente. Agora imagine o contrário. Você é filha desse seu José e aí você viu que aquele remédio foi maravilhoso para ele. E aí você fala assim, Luiz, eu quero tomar esse remédio também. Mas eu vou colocar nesse exemplo, Alessandra, que você já dorme bem, e você está com peso normal. Você não está nem acima nem abaixo do peso. De repente, aquele mesmo efeito colateral que para o seu José era maravilhoso, para você vira um pesadelo. Porque você Pode fica dar uma sonolenta compulsão alimentar. E começam a comer demais. Por isso que não adianta pensar essa ideia assim, qual é o melhor remédio? A pergunta que a gente deveria fazer é, qual é o melhor remédio para a minha situação? Porque o que é efeito terapêutico para um indivíduo pode ser um completo desastre para outro. Exatamente. E também as pessoas entenderem, doutor Luiz, que a medicação ela não faz efeito logo de imediato, normalmente uns 15 dias. E a gente também, os psiquiatras, né, eles vão testando com o paciente a medicação. E às vezes é preciso trocar no meio do caminho. Exatamente. Aquela medicação por conta disso mesmo que você está falando, né? O às vezes dá efeito, às vezes não dá. Exatamente. Como que a gente se baseia nisso? A primeira coisa que as pessoas precisam entender. Remédio para depressão, para ansiedade, não é uma receita de miojo que eu vou tomar hoje e amanhã eu vou sentir que eu estou bem. Em média, se eu fizer o tratamento correto, tomando remédio todos os dias, pelo menos na dose mínima recomendada, eu vou levar em torno de 4 semanas para perceber melhor. Então, é um período médio de 1 mês. Já os efeitos colaterais que podem surgir e vão variar de remédio para remédio, eles aparecem exatamente no início do tratamento, especialmente ali na primeira e segunda semana, e depois eles vão desaparecendo na maioria das vezes. Isso é um ponto que eu sempre oriento os pacientes, porque se você começa a tomar um remédio, imagina comigo, eu te passo um remédio para ansiedade, mas não te oriento nada. Você toma hoje, amanhã, depois de amanhã, passa ali 1 semana, você fala comigo, eu não melhorei nada, esse remédio me deu azia, me deu dor de cabeça, o que você vai pensar na hora? Ele não está funcionando, eu vou abandonar o tratamento. Agora, e se eu te disser assim, Alessandra, insiste um pouco mais, se esse efeito for tolerável, e me dá notícias de novo daqui 3, 4 semanas. É muito provável que você volte até mim e fale assim, Luiz, agora eu já estou vendo um resultado, ou pelo menos já começo a ver uma melhora, e aquele efeito colateral que me incomodava lá atrás, ele já está desaparecendo. Então, a informação ela tem que ser dada para o paciente, porque ele não pode esse acompanhamento adivinhar. também é essencial, gente. Esse acesso é essencial. Eu estou com um parente próximo que chegou com um quadro de depressão gravíssima, gravíssima, gravíssima. De verdade, eu como profissional da área da saúde achei que fosse ser necessária a internação dele. E é surreal a mudança com a medicação. Ele nem teve condições de fazer terapia agora, porque às vezes, gente, dependendo da gravidade da depressão, o quadro dele de comorbidade, depressão grave, com ansiedade, com síndrome do pânico, e chegando a quase uma depressão paranoica, sabe? Tipo, bem grave mesmo, estado muito grave. E, de verdade, quando chegou, porque era um parente que morava fora, quando chegou a gente achou que era quadro de internação. Com acompanhamento, com o psiquiatra, exatamente dessa forma, conversando semanalmente, olha, tá assim, tais sintomas, tá desse jeito, muito tremor, de tremer assim, o corpo inteiro tremia. É assustador, de verdade, o quadro que ele estava. Gente, ele está super bem. 1 mês, exatamente o que você falou.
um mês ajustando a dose da medicação, ajustando todo o quadro, que ele está super bem, que eu quero dizer, ele está se alimentando, ou diminuiu o tremor. O que tem ainda são sinais do pânico, ainda está um pouco forte. E o medo, né? O medo para quem tem ansiedade é muito grande, né? O medo, né? Tem medo de tudo. E essa ruminação. Mas diminuiu muito, muito. Como é importante quando a medicação dá certo e o acompanhamento com o profissional ali semanalmente, pegando todos os sintomas, o que está acontecendo, e ajustando daqui, solta dali, aperta daqui, faz isso aqui, tipo, putz, chegamos, essa é a receita certa. Exatamente. Qualidade de vida, porque assim, a pessoa que chegou, esse meu parente, é a depressão incapacitante, porque ela incapacita, né? E é uma pena, né, doutor? Porque às vezes eu vejo assim, eu atendo muitos pacientes de banco, muitos, a maioria dos meus pacientes são profissionais da área de banco. E é uma pena que seja tão, ainda, hoje mesmo, depois de uma Covid e tudo mais, tão preconceituosa ainda, tem tanto estigma ainda em cima da patologia, principalmente da depressão. Porque quando este funcionário volta ao trabalho, ele é visto como alguém doente e que não pode mais, muitas vezes, exercer a mesma função que exercia antes. Exatamente. E é importante ressaltar aqui, Alessandra, que psicofobia tem repercussões muito sérias para a empresa. Se é comprovado, por exemplo, que eu sofri uma retaliação ou uma demissão pelo fato do meu afastamento ou do meu adoecimento ser mental, eu posso judicializar esse processo porque, basicamente, eu estou sendo discriminado de qualquer outra condição. E, infelizmente, eu falo muito que o sofrimento mental, como ele não sangra, ele não é visível aos olhos, as pessoas tendem a diminuir ele. Então, é muito comum, por exemplo, se eu falar para você, Alessandra, eu quebrei minha perna, eu vou ter que andar aqui de muleta até chegar no trabalho. Você vai compadecer do meu caso, você está vendo o meu sofrimento. Você está vendo minha muleta, você está vendo meu pé engessado, você consegue palpar. O sofrimento psíquico, muitas vezes, não. E dentro desse discurso que você trouxe sobre a funcionalidade, que eu acho muito importante a gente ressaltar aqui, muitas vezes a gente vai olhar para a depressão naquele modelo mais grave, como você descreveu do seu familiar, mas alguns pontos sobre depressão que eu acho muito importantes de trazer. Postou hoje, eu repostei nos meus stories. Fale sobre isso, é muito importante. Exatamente. A primeira coisa que a gente precisa saber, o principal sinal de depressão não é tristeza. Às vezes a gente está esperando avaliar um paciente com uma melancolia, um pessimismo exagerado, mas isso não necessariamente está presente. É que esse parente estava no extremo, da depressão extrema. Então, tipo, qualquer um que olhar para ele vai perceber que é uma pessoa que está ali muito... Estava, né? Graças a Deus. Muito doente, muito doente. Mas você fez uma postagem incrível, a gente está nos meus stories, depois eu reposto lá. Sim, e aí que está outra face da depressão. Existe a depressão anedônica. O que é a anedonia? É a perda da capacidade de sentir prazer e ver sentido na vida. Então, eu posso estar aqui diante de você, Alessandra, sorrindo, conversando, respondendo às suas perguntas, frequentando academia, saindo aos finais de semana, mas com uma sensação de uma anestesia emocional. Vazio muito grande. Exatamente. E é por isso que muitas pessoas estranham. Nas redes sociais acontece muito, principalmente em casos de suicídio, né? Que as pessoas falam em suicídio só em Setembro Amarelo, né? Sim. Mas a gente tem que ter essa consciência o ano todo. Mas as pessoas estranham justamente isso. Elas mostram lá, tipo, a pessoa parecia estar tão bem, de repente... Mas aí eu vou te falar por que muitas vezes a gente vê isso. Porque as redes sociais são basicamente um álbum editado de momentos felizes, que nem necessariamente são felizes. Gente, é um recorte. Muitas vezes editado. É um recorte, muitas vezes editado. E sabe como que isso se perpetua, que eu acho que é o mais cruel? Quando eu entro numa rede social, então eu sou um usuário novo, eu vou entrar e vou começar a perceber que as pessoas só postam momentos felizes ou sucesso, que não necessariamente é sucesso, é o que a pessoa demonstra parecer sucesso. Eu posso tirar foto com um carro chique que é alugado, eu posso tirar onda num restaurante que meus pais estão pagando, mas você não sabe, porque eu não contextualizei para você. Então, eu, como um novo usuário, eu começo a ver que a vida de todo mundo parece melhor que a minha. Parece mais interessante do que a minha, né? Exatamente. E aí, o que eu vou fazer? Que é o que está adoecendo as pessoas hoje em dia, né, doutor? No seu consultório também deve aparecer muito. Eu vejo que a maior causa das doenças, ultimamente, é a comparação. Exatamente. A comparação tem pirado
as pessoas. E aí, sabe o que acontece? Eu comparo uma realidade que não é a minha, fora de contexto, e para não ficar por baixo, eu vou fazer o quê? Eu vou manter esse ciclo. Então, eu também preciso postar, ou pelo menos tentar ter uma validação social, mostrando que a minha vida também dá certo, assim como daqueles usuários. O que eu faço automaticamente? Eu também começo a editar a minha vida nas redes sociais. Eu não vou postar engarrafamento, eu não vou postar uma demissão, eu não vou postar que eu ganhei peso. Eu vou postar o dinheiro a mais que eu ganhei com o projeto, o sucesso que eu atingi quando eu bati a minha meta, e aí eu acabo perpetuando esse ciclo na vida dos outros usuários que também vão se comparar comigo. É aquela eterna ideia de que a grama do vizinho é sempre mais verde que a minha. E a questão da autoestima, não existe autoestima inabalável, né? Você é melhor que alguém e alguém é melhor que você. Mas isso realmente tem adoecido muito as pessoas. Então, a gente reforçar para as nossas ouvintes aqui que, gente, cuidado com tudo aquilo que você vê, porque é um recorte. Muitas vezes é um recorte. Tem muita coisa que é verdadeira ali, mas tem muitas vezes que é recorte. E é muito interessante quando você usa esse conceito de autoestima, porque as pessoas erram muito na definição e na identificação. Então, vamos pensar a própria palavra, estima de si mesmo, ou seja, é o conjunto de crenças, valores, ideações que eu tenho sobre mim, que incluem pontos fortes, pontos fracos, desafios e que constituem quem eu sou. Quem tem uma boa autoestima, ao contrário do senso comum, não é uma pessoa que acha que ela só tem pontos positivos ou que ela é superior às outras. Ela se olha no espelho e se vê bonita. É o autoconhecimento dessas forças, dessas virtudes, desses valores, é o que vai fazer com que ela tenha uma boa autoestima, não é, doutor? Exatamente. Só que a pessoa com baixa autoestima, ela faz o contrário. Uma pessoa com baixa autoestima é como se ela tivesse buracos na própria identidade que ela tenta preencher com a validação externa. Então, pessoas com baixa autoestima têm uma tendência a se regularem ou dependerem de fatores externos. Se elas são elogiadas, estimuladas, elas se sentem validadas. Se elas são criticadas, elas se sentem muitas vezes destruídas ou invalidadas. Trabalhar o conceito de autoestima é entender que o que o outro pensa sobre mim ou o que o outro faz sobre mim não deveria ter tanta importância. Não me define. Nem em pontos positivos, nem em pontos negativos. É claro que eu tenho que ter uma crítica de que aí a gente vai para o outro espectro, que é aquela autoestima inflada, aquela autoestima mais narcisista. Narcisista, eu ia falar agora. Aliás, exatamente. Temos que ter um episódio sobre os narcisistas, né? Que é um tema muito interessante. Mas como que a gente separa aqui, então, o espectro oposto? O que difere uma pessoa com baixa autoestima com uma narcisista e o que é saudável ali? Uma histriônica. Exatamente. Como que a gente vai separar? Enquanto a baixa autoestima, eu tenho uma necessidade de validação externa porque o meu autoconhecimento, a minha percepção própria de valores, crenças, ideais, ela é frágil. A pessoa com uma autoestima inflada, ela é tão cheia de si que ela nem valida aquilo que poderia acrescentar para a vida dela. Uma crítica construtiva. É uma arrogância. Então, por exemplo, soberba. Você pode fazer uma crítica sobre mim, isso independente do que eu tenho, tá? Você pode fazer uma crítica sobre mim, mas como que seria um processo saudável de lidar com uma crítica para uma pessoa que tem uma autoestima preservada? Avaliar a crítica deslocando ela de quem eu sou. A crítica que você fez sobre mim pode estar certa, e aí é uma oportunidade de eu mudar. A crítica que você fez sobre mim pode ser infundada, ou pode ser inveja, raiva, qualquer outra coisa, e eu posso simplesmente descartar aquilo do meu processo de mudança. Só que nos extremos, ou seja, vamos pensar a pessoa com baixa autoestima, ela se valida pelo que o outro acha dela. Então, se você falar mal de mim, eu me sinto a pior pessoa do mundo. Se você falar que eu estou indo bem num caminho, eu vou validar aquilo e fazer mais daquilo para que você continue me validando. E, por outro lado, eu tenho ali o narcisista que ele não sente necessidade, ele não sente empatia sobre o que o outro vai fazer ou vai julgar. Ele pode até ter uma sensibilidade maior a críticas, porque a crítica fere o ego. Mas, de uma forma geral, ele não tem a capacidade de avaliar com clareza sobre o que o outro diz sobre ele. Então, essas diferenças, elas são sutis, mas elas são muito importantes da gente colocar. Pegando o gancho aí da autoestima, narcisistas, que a gente já faz uma ligação também aí com alguns narcisistas que são psicopatas também e tudo mais. Pegando essa série da adolescência, né, que está aí no Netflix atualmente. Esse episódio vai ficar gravado durante anos, mas é uma série. Estamos hoje no dia... Que dia é hoje, gente? 26. 26. 26 de março, está fazendo um ano o podcast, eu esqueci. 26 de março de 2025. Está passando uma série que chama Adolescência.
E a criança da série, enfim, tem sido bastante julgada, vamos dizer assim, na internet, né? Eu tenho um ponto de vista em relação à dinâmica familiar, eu tenho um ponto de vista em relação ao que essa criança sofreu, principalmente na autoestima dela, por isso que eu tô pegando esse gancho, né? Porque quando tá no ambiente escolar, o colégio, gente, para quem é meu seguidor sabe que eu venho de uma empresa familiar, que é escolas, tanto em São Paulo quanto em Mogi, e trabalhei durante muitos anos em colégio. O colégio, para algumas crianças, é um lugar, muitas vezes, de sobrevivência. Então, os pais estarem atentos aos filhos quando eles voltam do colégio, o diálogo, a conversa, entender tudo o que acontece lá, convidar os amigos para frequentarem a sua casa. E na adolescência, isso piora muito. Nós tivemos vários quadros na pandemia de adolescentes com depressão fortíssima. Né? Depressão e ansiedade aumentou muito na época da pandemia, porque eles não podiam ir para o colégio e tudo mais. E eu chamo de filhos do quarto, né? Eles ficaram totalmente isolados no quarto, mexeu muito com a autoestima deles, com o sentido da vida e tudo mais. Aumentou, assim, absurdamente. Eu queria que você colocasse o seu ponto de vista. Eu vi que você fez uma postagem também Sim. sobre essa série Adolescência, eu vi que você assistiu também. Sim. E o que é? Qual é o seu ponto de vista sobre essa série que é importante a gente colocar aí para os nossos ouvintes? A primeira coisa que ela traz para a gente como uma ferramenta educativa é um alerta sobre o que a gente está vendo nessa mudança geracional. Quando a gente pensa, por exemplo, a geração Z, comparado, por exemplo, com os millennials e outras gerações anteriores, a gente começou um movimento de inserção muito precoce, muito maciça à tecnologia. E a tecnologia, embora ela traga vantagens para a nossa saúde mental e a nossa saúde física, ela ampliou uma série de impulsos relacionados ao adoecimento. Por exemplo, as redes sociais elas aumentaram a quantidade de pessoas com que eu me relaciono, mas às custas de tornar essas relações superficiais. Então é aquela típica ideia de que eu sou amigo de todo mundo, mas eu não sou amigo de ninguém. Exatamente. E isso superficializou as relações a um ponto que a criança e o adolescente não conseguem mais, de forma eficaz, treinar habilidades sociais. O que torna ali a constituição de um sujeito para que ele seja emocionalmente saudável? Ele tem que aprender a negociar, a lidar com frustração, a pedir, a expressar suas emoções, a ler a emoção dos outros. Essas habilidades têm que ser ensinadas nas escolas também, Sim. né? E como que eu aprendo? É fazendo. Eu posso até ter uma inspiração, eu posso ver os meus pais, mas eu aprendo fazendo. Como que eu aprendo a ouvir um não? Ouvindo um não. Como que eu aprendo a dividir? Dividindo. Agora, pensa um mundo em que eu chego em casa, fico vidrado no computador, chego na escola, fico vidrado no celular, e eu não tenho esse espaço real para, de fato, manter relacionamentos profundos e reais. Eu perco exatamente o laboratório que é a vida, de poder treinar e desenvolver essas competências. Então, isso tem desencadeado, de uma forma universal, queixas muito preocupantes, como baixo limiar de frustração. Então, as crianças de hoje, muitas vezes, elas não dão conta mais de ouvir o não. Dificuldade de leitura social, porque para eu aprender a identificar uma emoção e expressar uma emoção, eu tenho que praticar. Hoje, as crianças e adolescentes estão com dificuldade de ser empáticas, ou seja, de fazer uma leitura do outro, uma leitura acurada do que o outro sente ou pode pensar, mas também estão com dificuldades de regular e expressar as próprias emoções. E, para além disso, um problema muito dramático que a gente tem enfrentado, que é o cyberbullying. Através das redes sociais, eu trabalho uma questão muito perversa, que é o fato de que eu posso entrar num pseudônimo e preservar o anonimato, e as pessoas são nitidamente mais cruéis quando elas sentem que a identidade delas está preservada, e eu massifico o desastre que eu posso causar. Por exemplo, se eu quiser difamar a sua carreira, eu posso simplesmente inventar uma coisa sobre você, julgar nas redes sociais. Tudo aquilo que é muito polêmico, muito dramático, é pólvora em rede social. Sim. Então eu começo a suplantar a visão que as pessoas têm de você, baseado numa mentira ou num preconceito, e destruir vidas por causa disso. E destrói vidas de fato, gente. Exatamente. É muito sério. Mas graças a Deus, com a delegacia digital, né, a questão toda aí do crime digital, hoje você consegue descobrir muitas vezes o IP dessa pessoa que pensa que está no anonimato, porque cyberbullying é cruel. Se o bullying é cruel, cyberbullying é mais cruel ainda.
Exatamente, porque o anonimato, ele desumaniza as pessoas. Se eu não sou identificado, eu me sinto mais encorajado a ser cruel. E, ao mesmo tempo, eu me sinto mais encorajado por não ser punido. Felizmente, a gente tem esse reforço das leis, mas ainda está muito atrasado. A gente ainda precisa evoluir muito nesse sentido. E aí, assim, uma parabenização que eu trago para as políticas públicas que têm discutido mais é essa questão da proibição de celular. Não tem cabimento você estar numa escola, num momento em que você deveria aprender e socializar nos seus momentos de lazer. Né? Exatamente, ou ficar competindo com uma tela, assim. Isso, para mim, foi uma coisa louvável, que já era para ter sido discutido e fomentado muito antes, e que as pessoas que estão assistindo a gente, sejam pais, pedagogos ou a sociedade civil como um todo, devem começar a repensar a arma que a gente está dando precocemente. E deixando muito claro aqui, Alessandra, eu não sou contra a tecnologia. A tecnologia, ela salva vidas, ela aumenta muito o acesso que a gente tem hoje à informação, a aprendizado, a contato com pessoas importantes que moram longe. Mas O que eu precisa coloco de é essa banalização. limites. Exatamente. Precisa, né? Tem que ter idade E as mínima para crianças rede têm que social. fazer outras coisas também. Tudo Tem que isso é ter muito tempo limite de importante. telas, exatamente. Criança e os adultos, né? Todo mundo com limite aí. Sim. E aí você toca num ponto muito interessante. Hoje, como que um adulto que está viciado em tecnologia espera que o filho não faça o mesmo, já que as crianças aprendem por espelhamento? Então, se eu quero trabalhar essa dependência digital que tem adoecido mentalmente tantas pessoas, eu tenho que começar a trabalhar isso com os próprios pais. Então, eu estou fazendo uma refeição com meu filho ou eu estou respondendo o grupo aqui da família enquanto meu filho brinca? Eu preciso ter verdadeiramente conexões, tempo de qualidade, sem essa interferência da tecnologia. E eu queria falar para vocês que ele me indicou um livro que eu não li ainda, ele me indicou ontem, mas eu já vou procurar, porque a gente conversou um pouquinho até nesse sentido da psicoeducação, nesse sentido dessa série, é uma minissérie, são 4 episódios só da adolescência, que eu sugiro que os pais assistam, e é o livro Geração Ansiosa. É um livro fantástico, assim. E o próprio convite à leitura eu acho que é muito importante da gente fomentar aqui, Alessandra. Quantos de nós falam que não tem aptidão para ler, não tem tempo, não tem treinamento, tem dificuldade de se concentrar e tudo mais? Leitura é um convite para a gente sair desse mundo caótico Sai da caixinha, da gente. dopamina barata. É. Então, se eu tô lá vendo reels, atravessando o dedo no Instagram de 30 em 30 segundos, eu realmente começo a ficar intolerante a sentar numa mesa e ler ali por 1 hora. Mas com pequenas etapas, se a gente começa a entrar mais na leitura, a gente vai perceber um universo paralelo que a gente tem perdido nos últimos anos. Verdade. Doutor Luiz, me fala, o que tem de avanço para tratamentos de ansiedade e depressão? Quando a gente fala da parte psiquiátrica, a gente precisa entrar num contexto que é a psiquiatria intervencionista. Muita gente vincula a psiquiatria a especificamente remédios orais, ou seja, tomar comprimidos ou soluções. Mas hoje a psiquiatria tem avançado a passos largos, então eu vou trazer aqui alguns exemplos do que a gente tem para tratar quadros resistentes ou refratários. Existe a ketamina, que é uma medicação inovadora que é usada ou via intranasal, ou em alguns casos off-label, que é fora do protocolo de bula, injetada para tratar, por exemplo, crise suicida, depressão resistente ou refratária. A gente tem a estimulação magnética transcraniana, que é um procedimento indolor e feito no próprio consultório. Faz no consultório? Exatamente. A estimulação magnética, sim. A gente tem que ter alguns protocolos de segurança, mas elas podem ser feitas no consultório médico e que tratam tanto depressão e transtornos de ansiedade, mas outras condições também, como toque, esquizofrenia e outras condições refratárias ao tratamento. E tem uma condição que é muito estigmatizada, mas a gente não pode deixar de citar, que é a eletroconvulsoterapia, que antigamente era chamada de eletrochoque. Por que a gente precisa quebrar esse estigma? Que são indicados? A eletroconvulsoterapia ela é indicada principalmente para depressões graves ou psicóticas, esquizofrenia, bipolaridade, seja na fase depressiva ou em quadros, por exemplo, de mania psicótica. E ela é menos usada na ansiedade. Alguns casos de toque super refratário ela pode ser usada. Mas aqui qual que é a grande diferença que a gente tem que colocar? O ECT, que é essa eletroconvulsoterapia, é um procedimento que antigamente ele era feito de uma forma com os recursos que se tinha na época. Então os pacientes ficavam muito sedados, alguns relatavam dor após o procedimento e tudo mais.
Hoje, a eletroconvulsoterapia, primeiro que ela é feita em ambiente cirúrgico, então quem faz todo o processo ali é o anestesista, acompanhado do psiquiatra, e é um procedimento indolor, seguro. Pra você ter uma ideia, o tanto que ele é seguro, a gente faz eletroconvulsoterapia em gestante. É um tratamento mais seguro que muitos medicamentos que são indicados. Então, a questão aqui é claro que ele carrega um estigma. Sério também? Porque Seria uma indicação também. Uma depressão pós-parto grave, ou com psicose puerperal, que é quando a mãe começa a ter delírios ou alucinações ali. Ela é uma indicação, sim. Agora, como a gente tem avançado, a nossa expectativa é que procedimentos ainda menos invasivos, como a estimulação magnética transcraniana, a gente espera que esse tipo de procedimento evolua mais para que a gente não precise recorrer a um ambiente cirúrgico para fazer um procedimento, como é o ECT. Mas todas essas ferramentas são tratadas. E tem uma área que tem evoluído, mas que ainda não tem estudos conclusivos, que é a parte psicodélica. Ou seja, existem já alguns estudos em andamento usando substâncias como a psilocibina, que, assim, muito grosseiramente, é ali um derivado de cogumelos alucinógenos, seria mais ou menos nessa pegada, que podem ser usados para procedimentos guiados com psicoterapia para alguns tratamentos. É mesmo? Mas isso ainda é experimental, assim, não chegou na fase conclusiva de segurança e de eficácia para ser indicada. Mas eu acredito que nos próximos anos a gente já vai encontrar algumas ferramentas. Essa foi novidade até para mim. Sim. Gabriel, como é que eu tô de horário aí? Que eu tô perdida. Tô sem Alex hoje. 11h04? Ai, não, então preciso ir encerrando, que eu tenho outro convidado, gente, mas que pena. Antes de eu encerrar, eu queria que você nos contasse para os nossos ouvintes. Nós falamos aqui durante a entrevista, né, sobre a importância do mindfulness, você falou da questão da insônia e tudo mais. A gente tem falado bastante da longevidade saudável. Quais são as suas dicas para que a pessoa tenha aí uma longevidade saudável, para que ela consiga preservar, na medida do possível, mediante a essa vida que a gente tem, nessa correria toda que nós temos hoje em dia, a sua saúde mental? Então, eu vou começar dando uma indicação de livro assim, maravilhoso sobre o tema, para quem é leigo, que é o Outlive, Como Viver Melhor. Olha, que ele vai falar exatamente dos princípios da longevidade, mas de uma forma geral. Tem um documentário desse livro, não tem? Se eu não me engano, fizeram um documentário inspirado, sim. Mas, assim, qual que é o princípio da longevidade? É o feijão com arroz bem feito. Então, vamos colocar os pilares aqui. A alimentação mais saudável possível. Hoje, se a gente comparar dietas, a dieta que tem mais evidência em relação à saúde mental é a dieta do Mediterrâneo. Sim. Que nada mais é do que um nome bonito para dizer desembale menos e descasque mais. Então, verduras, legumes, peixes. Exatamente, evitar alimentos ultraprocessados. Um outro pilar fundamental, sono. A gente precisa ter um sono de qualidade. Lembrando que sono não é só dormir continuamente. É dormir uma quantidade razoável de horas que seja reparador, né? Exatamente. Em adultos vai variar numa média de 7 a 8 horas, mas um sono restaurador, que eu sinta que eu acordei e fiquei bem daquele sono, descansado. A prática de atividade física, que hoje é a ferramenta mais universal para prevenção e tratamento de praticamente todas as condições que existem na medicina. Então, não existe hoje uma doença médica que não é beneficiada pela atividade física. Através da atividade física. Principalmente aeróbico, do ponto de vista de saúde mental, mas o treino de força ele é igualmente importante. E quando a gente pensa sobre, que eu coloco isso também como uma ferramenta essencial para pensar em longevidade, que é a inteligência emocional, que a gente adquire pela terapia. Eu ia falar sobre isso, que ele tem um curso, gente, sobre isso. Tem os livros deles, não esqueçam, vejam lá na bio do doutor. E tem um curso também sobre regulação emocional, sobre inteligência emocional, não é? Exatamente. Eu ia conversar sobre isso, não deu tempo, gente. Uma hora é muito pouco, você vai ter que voltar para São Paulo. Vai ser um prazer a gente estar aqui novamente. Mas só para as pessoas entenderem, inteligência emocional é a capacidade que eu tenho de identificar, expressar e gerir as minhas emoções para que eu tenha uma relação mais saudável comigo mesmo e com as pessoas ao meu redor. Perfeito. Olha, você ganhou alguns presentes aqui dos nossos patrocinadores. Colágeno. Gostei tanto que eu já tomei ele todo, tá? Colágeno. A gente nem vai fazer nosso brinde porque ele tomou meu copo tudo já e tá vazio. Não podemos fazer brinde com copo vazio. A gente faz com o seu copo de água. Olha aqui, ó, ganhou da Academia da Face do Itaim também. O Face Workout, apresente quando você estiver, aproveite quando você estiver em São Paulo. Leve sua parceira também, tá bom?
E aqui da Shimouse, que são todos patrocinadores do Atualiza Universo. Sabrina, que está aqui conosco hoje. Lu Souto Clinic, Capelli Divine, Amigos de Luz, Instagram querido. Nossa, quantos patrocinadores, Berexi, né? Noasis, ai, Atualiza Universo, que venha mais vezes, doutor Luiz aqui conosco, esclarecer de forma tão clara, gente. Tá vendo por que ele é o rei da psiquiatria no Instagram, nas redes sociais? Porque é isso, olha, ele fala de um jeito que você, nosso ouvinte, entende. E é para isso que a gente está aqui. A gente quer trazer mudanças na sua vida, mudanças positivas e informações genuínas. Vamos atualizar? Com a água. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Atualiza o Universo.